Bora lá então, irmãos. O Senhor tem muito para falar com cada um de nós, nesta noite. E vai ser tremendo mesmo o agir do Senhor. E toda a formação, né? Nós não saímos o mesmo. Eu mesmo não saio a mesma pessoa. Eu saio daqui mais renovada pelo que o Senhor vem falar para cada um de nós, para mim também, né? Que eu estou falando. Então, primeiramente, né? Eu estou aqui me ouvindo, depois passo para você. Então, o Senhor, ele vem me moldando, irmãos, assim, de uma forma, assim, sobrenatural mesmo. É muito divino mesmo esse moldar de Deus. Então, que nós possamos deixar o Senhor nos modelar, né? Como a gente viu na formação passada, nós somos aí um vaso, né? E o Senhor é esse oleiro, né? Que vai nos moldando, né? Que vai nos formando. E dói, né? Sempre quando o Senhor nos molda, tem algo assim para a gente estar sempre, né, mudando, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Esse modelar do Senhor dói, mas é para o nosso crescimento, para cada dia sermos melhor para Ele, amém? Então, hoje nós vamos falar, né, a formação, nós estamos já no número 5 da formação. E o tema de hoje, né, são dois temas que nós vamos estar falando aqui, tá? Que eu vou estar falando. O primeiro se prepare, resplandece, Senhor, a tua face sobre os teus servos. Aí vai ter, né, a passagem bíblica, o Senhor fala para nós, tá? Quem tem apostila, irmãos, quiser... Né, quem tem a apostila vai acompanhando, e quem não tem pode ir anotando, tá? Algo assim que vai chamando aí a atenção, tá? Dando continuidade lá. E ele resplandece, Senhor, a tua face sobre os teus servos, a ele eu lhe falo face a face. Manifesta-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Irmãos, eu convido a vocês, né, a pegarem a Bíblia, a palavra de Deus, que está lá no número, né, em Número, capítulo 12. Número, capítulo 12, o versículo... na verdade, eu vou ler, aqui tá falando para a gente estar pegando o versículo 8, mas eu vou estar lendo o versículo todo, tá? O capítulo 12 inteiro, que eu vou estar lendo aqui, que é riquíssimo, riquíssimo. Amém, irmãos? Números, tá lá no comecinho da Bíblia. Números, capítulo 12. Amém? Vocês vão interagindo, às vezes nós vamos fazendo dando joinha ou escrevendo, né? A gente vai interagindo aí, irmão, senão só eu. Isso, Angélica, vai anotando os versículos aí. Obrigada. Irmãos, se preparem, que nós vamos falar agora desse cara aqui, que nós somos chamados também a sermos semelhante a ele neste tempo aí também. Olha para vocês verem. O título fala assim, murmurações e castigos de Maria. Meu Deus. Maria e Arão criticaram Moisés. Todo mundo sabe quem que é Moisés, né? Por causa da mulher etíope, que ele desposará. Moisés tinha com efeito, né, tomado uma mulher da etíope. Porventura, Arão falou, porventura é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Olha o que Arão falou, né? Porventura é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem, né? Ora, Moisés era um homem muito paciente, e mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria.
Né, o Senhor falou para Moisés, né, o Senhor falou, ide todos os 3 à tenda da reunião, e eles foram. O Senhor desceu na coluna da nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria, e eles aproximaram-se. Ouviu bem, disse ele, o que vou dizer. O Senhor falou assim, ouve bem o que eu vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão, e o Senhor, é um sonho que falarei. Mas não é assim a respeito do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, e eu lhe falo face a face. Manifestou-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor, porque vós atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés, a cólera do Senhor se acendeu, né, contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se sobre a tenda. Calma, irmãos. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca com a neve. Arão, olhando para ela, viu a coberta, né, de lepra, e Arão disse então a Moisés, rogo-te, meu senhor, não nos façais levar o peso desse pecado que cometemos no momento de loucura, e de qual somos culpados, que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor, ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés, se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias, depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar. Enquanto ela não foi reintegrada, depois disso, o povo partiu de Ezerote e acampou-se no deserto de Fará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, sejam bem-vindos os irmãozinhos que entraram agora, né, o Naldo. Boa noite. Irmãos, agora vocês vão estar entendendo o porquê, né, dessa passagem, porque o Senhor quer falar conosco através dessa passagem, tá? Então, nós vamos estar agora, não vou aprofundar aqui, que daí eu já vou aprofundar aqui, mas louvado seja Deus, e é riquíssimo. Queridos intercessores, te convido a compartilhar a palavra santa de Deus, que é a luz para os nossos passos. Vamos pegar a palavra, né? A gente já pegou a palavra. Então, nós vamos estar aí falando de Moisés, que é o grande amigo do Senhor. Moisés é aquele que entra mesmo em intimidade, é o Senhor que fala com ele, irmãos, face a face. Como o Senhor, quando nós entramos em intimidade com o Senhor também quer falar conosco face a face, como ele falou com Moisés. O Moisés é o grande intercessor do Antigo Testamento, um homem segundo o coração de Deus, um homem a quem o Senhor nada escondia. O Senhor revelava todo o segredo do coração dele para Moisés. Irmãos, é assim que nós temos, já desde o comecinho agora, é assim que eu convido, né, que nós temos que ser, nós temos que estar, né, com o ouvido no coração do Senhor, e ele tem que revelar o segredo do coração dele para nós intercessores. Vamos lá. Segundo o coração de Deus, um homem a quem o Senhor nada escondia, um homem cujo coração sustentou o povo em vida. Esse homem tem muito a nos ensinar para a gente, né? Irmãos, convido, né, vocês, que nós possamos, então,
A irmãzinha chegou aqui. Seja bem-vinda, irmã. Então, dando continuidade aqui, nós já li uma passagem, né, que está pedindo para nós ler aqui novamente. Um servo de Deus, uma serva de Deus são provados. Irmãos, olha o que o Senhor vai falar para nós. Um servo de Deus, uma serva de Deus são provados e aprovados. Quando nós passamos pela cruz. Olha para vocês verem o que está nos falando, que o Senhor vem falar para nós nessa noite. Moisés, o que ele foi? Ele foi criticado. Ele foi criticado por quem? Por Maria e por Araão. Ele foi criticado. E os dois eram amigos dele, era amigo de Moisés. Então, talvez uma das cruzes mais sofridas seja a cruz do ciúme, a cruz da disputa, uma cruz de traição por parte das pessoas, né, de que nós não esperávamos, né, o apoio, a presença. Então, igual Moisés, ele não estava esperando a crítica, né, a crítica de Arão, de Maria. Então, isso também acontece com nós, intercessores, acontece com todos nós também, né? Nós passamos por esse momento, né, de muitas críticas, muitas vezes, né, pelo nome, por causa de Jesus, ciúmes também. Tia Maria entrou, seja bem-vinda. Tia Maria, boa noite. Boa noite, minha querida. Paz Jesus para todos vocês. Deus abençoe com muito carinho. Amém. Irmãos, o servo Moisés experimentou tudo isso da parte dos seus irmãos, Maria e Araão. Num certo momento, ele recebeu crítica, ele recebeu desprezo, mas esse homem de Deus soube como superar tudo isso e transformar o que poderia ser uma grande discórdia em oportunidade de novas bênçãos. Você, queridos intercessores, tem servido ao Senhor junto com outras pessoas, porque é impossível, né, nós servirmos o Senhor sozinho, isolado. Talvez você já tenha passado por essa cruz do desentendimento, de desconfiança, do desprezo. Essa coisa não podem amargar, azedar o coração nosso, intercessores. Um intercessor de oração, né, azedo, do coração amargurado, ele é ferido, e ali no lugar onde o seu serviço encontra, sua força, seu íntimo. Então, irmãos, quando nós estamos com o coração ferido, né, nós carregamos isso conosco, né, ainda mais dentro da intercessão. E no seu íntimo, né, mergulha em Deus, né, e escondido em Deus, que está a força da sua intercessão. Então, quando nós colocamos tudo aquilo que está no nosso coração, como Moisés fez, né, se dispôs para o Senhor ele vem trabalhando. Se o íntimo é ferido, e nos, né, permaneceremos com a ferida aberta, a nossa intercessão é prejudicada. Irmãos, então, por isso, né, que nós, né, servimos, né, juntos com os irmãozinhos. Então, né, a gente tem que estar em unidade com eles. Então, vamos lá. É preciso que o nosso coração, como o coração de Jesus lá na cruz, mesmo ferido, pede perdão, abençoe, ore por aqueles que te feriram, para que não haja obstáculo à sua intercessão. Irmãos, quem nunca passou por isso, né? Nós servimos em comunidade, né? Sempre. Não sei se vocês já passaram por isso, de algum irmãozinho, né, ou às vezes criticar, ou falar algo, ferir o nosso coração com palavras, né, e como aconteceu com Moisés também, né, já aconteceu, né, pode ser que aconteceu com muitos aqui, como Moisés foi criticado, tiveram ciúme dele. Por que tiveram ciúme dele? Porque o Senhor falava com ele face a face, né, e eles questionaram o Senhor, por que você fala com ele face a face e com nós não? Mas o Senhor falou para eles, né, cada servo, o Senhor fala, cada escolhido, o Senhor fala de uma forma, né, também. Então, com ele, com Moisés, foi face a face.
e com os outros, né, o Senhor falou que fala através de sonhos, né, de profecias, enfim, de visualização. Então, vamos estar entendendo mais sobre isso. O servo Moisés, no Antigo Testamento, tem algo a nos ensinar sobre isso. No livro lá que a gente leu, né, do Números, capítulo 12, a palavra de Deus nos diz que Maria e Arão criticaram Moisés, porque ele havia desposado de uma mulher, né, etíope. Veja, na verdade, quando a gente olha para as frases, né, seguinte, para o versículo, né, que a gente acabou de ler, vamos perceber o motivo da crítica. Gente, o motivo da crítica não era a esposa, né, de Moisés, né, não era. Então, eles né, meio que falou, né, criticaram Moisés pelo fato da esposa dele, que Moisés estava ali, né, com uma mulher, mas a crítica deles não era, na verdade, nesse sentido. O que era? Era ciúmes. A esposa de Moisés era a cortina, a fumaça por trás da qual Maria e Arão esconderam seus ciúmes. Por que eles tiveram ciúmes? Porque o Senhor falava com Moisés face a face. Então, pode ser que aconteça isso também, né, no meio de nós aqui da RCC, no meio de nós intercessores, né, às vezes falar aquele irmãozinho, né, às vezes a gente critica alguém, não pela pessoa, mas às vezes é algo que nós estamos sentindo no coração, né, algum ciúme do irmão, porque o irmão tem muitas profecias, o Senhor fala muito com ele, né, o Senhor dá tantas profecias para ele, porque, né, enfim, irmãos, se o Senhor falou com eles, também vai falar conosco, nós temos que entrar mais ainda em intimidade com ele, ser mais íntimo do Senhor, ficar face a face com Moisés, aí, irmãos, o Senhor vai revelar tudo para nós, tudo mesmo, mais ainda do que nós imaginamos. Irmãos, às vezes em comunidade, né, no lugar, às vezes na comunidade, no lugar onde nós servimos ao Senhor junto, né, não é impossível que nós escondamos, né, nós escondamos ciúmes, inveja, competição, através de problemas, de assuntos e críticas, que, na verdade, não são importantes. Gostaria de convidar a você, guerreiros intercessores, a não terminar o dia de hoje, né, sem ter feito um exame do seu próprio coração. E se, porventura, neste momento da sua vida, existe alguma tensão, né, um desentendimento entre você e alguém que serve junto, né, que serve Jesus junto com vocês, te convido a pedir perdão ao Espírito Santo e mostre em seu coração se há alguma causa oculta, né, irmãos? A gente sempre tem que fazer essa análise. Nós temos que sempre terminar o dia, né, pedindo perdão, revendo, né, se tem algo no nosso coração que precisa liberar perdão, porque o perdão nos liberta. O perdão, né, deixa a nossa alma liberta, deixa a nossa alma leve. Então, quando nós carregamos mágoas das pessoas, nós não conseguimos, né, difícil perdoar as pessoas que mais nos feriram, mas não é impossível, porque quando nós colocamos na presença do Senhor, nós vamos depositar essa dor para Ele, então assim nós vamos estar liberando o perdão. Como que nós vamos servir ao Senhor, né, sendo que a gente não consegue perdoar? Então, semelhante ao Pai Nosso, né, que a gente reza, né, nós rezamos o Pai Nosso, né, perdoai-nos, né, todas as nossas ofensas, né, assim como eu perdoo. Então, irmãos, é isso. Então, nós temos que rever muitas coisas, né? O Senhor quer trabalhar muitas coisas no nosso coração, tá? Nós todos precisamos andar embaixo, né, de uma severa vigilância a respeito de nós mesmos. É muito comum que a gente seja capaz de perceber quanto há ciúme, inveja, algum tipo de competição guardado no nosso coração e do outro. Mas quando essas coisas estão no nosso coração, como é difícil para nós detectarmos isso. Precisamos ser vigilantes a respeito de nossa própria maneira de proceder. Por isso, antes de pensar que o outro tem ciúme de nós, que o outro possa nos invejar, que o outro possa estar menosprezando nossos dons,
precisamos, principalmente antes de tudo isso, olhar para o nosso próprio coração e nos perguntarmos: será que eu estou sendo como Maria e Arão na vida de Moisés? Será que por trás de uma cortina de fumaça, uma questão que estou dando murra em ponta de faca? No fundo, o que há no meu coração? Há alguma dessas coisas? Ciúmes, competição, inveja? Irmãos, olha o que o Senhor hoje também quer nos moldar através, né, dessas palavras, né, de exortação aí, né, que mexe mesmo com a ferida do nosso coração. Então, antes de nós olharmos para os irmãos, criticar alguém, nós temos que rever em nós. Nós temos que rever em nós, irmãos. É muito, né, nós estamos servindo. É fácil nós olharmos para o irmão e olhar com olhar de julgamento para os irmãos, né? É triste isso. Então, por isso que tudo isso nós temos que rever no nosso coração. Rever o que está acontecendo, o porquê que eu estou, né? O porquê que eu estou criticando. Então, nós temos que analisar nós primeiro, né? Irmãos, nós somos feitos do mesmo barro, né? E essas coisas também podem se levantar dentro de nós. Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria a respeito de nosso pecado. De vez em quando, devemos consultar a Ele, dizendo: Espírito Santo, se há alguma dessas raízes dentro de mim, me revele, me ajude a romper com elas. No caso de Maria e Arão, repito, a cortina da fumaça era a esposa, né, de Moisés, a esposa estrangeira, mas o motivo verdadeiro da crítica era o ciúme. Olha lá, né, lá no versículo 2, né, o que eles dizem a respeito de Moisés. Porventura, é só por Moisés, Senhor, que o Senhor fala? O Senhor também não fala por meio de nós? Irmãos, às vezes nós vemos também, né, ou uma pregação, ou um intercessor também, qualquer servo, assim, que fala: nossa, ele é muito usado por Deus, né? Aí já começa, né, a gente ter: nossa, né, o Senhor fala mais com ele e não fala comigo. Ou o mesmo Deus que habita nele também habita em vocês, em nós, né? Em nós. Então, por quê? Porque às vezes nós estamos deixando de entrar em intimidade com o Senhor, deixar o Senhor realmente mexer na nossa ferida, curar o nosso coração. E dói quando o Senhor vem nos modelando, o Senhor vem nos mostrando as nossas fragilidades, irmãos. Vem trabalhando no nosso ciúme, né? Às vezes na nossa inveja. Às vezes tem, né, pessoas que, né, servos que têm inveja também, né? Nós somos mais inveja de pessoas que estão na coordenação, né? Criticando. Então, isso aí, irmãos, às vezes nós arrumamos uma crítica, para quê? Porque para esconder o nosso ciúme, igual fez Arão, né? Ele ficou, né, falou a respeito da esposa, mas na verdade ele estava com ciúme de Moisés. Por que ele estava com ciúme de Moisés? Porque o Senhor falava com Moisés face a face, o Senhor chamava Moisés tinha essa intimidade com o Senhor, imagine, né? Então, é uma autoanálise aí para nós, né? É uma exortação aí mesmo do Senhor. Pergunto para você, o que isso tem a ver com a esposa, né? Que nós estamos falando de Moisés. Eu vou começar desde o versículo lá 2, irmãos. Né, lá no versículo 2, o que eles, né, dizem a respeito de Moisés? Porventura, é só por Moisés que o Senhor fala? O Senhor também não fala por meio de nós? Pergunto para você, o que isso tem a ver com a esposa de Moisés? Nada, o assunto é bem outro, o problema é outro. Bendito seja Deus, o Senhor, quando nas nossas coisas, né, nos nossos relacionamentos, na nossa equipe de serviço, Ele nos revela o que há no nosso próprio coração. Bendito seja o Espírito Santo que nos expõe as fragilidades que carregamos em nós.
não para nos acusar ou para nos envergonhar. Irmãos, o Senhor, às vezes, ele mexe mesmo, ele nos mostra a fragilidade que está no nosso coração. Então, não é para nos envergonhar, ele quer nos moldar, ele quer que a gente, né, saia disso, né, que nós desposamos mesmo na presença dele. Então, bendito seja o Espírito Santo que nos expõe a fragilidade que carregamos em nós, não para nos acusar ou para nos envergonhar, mas para que possamos nos arrepender e sermos libertos delas. Veja ainda, né, lá no capítulo 2, continuando, a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu a crítica de Arão e Maria a respeito de Moisés e como Moisés lidou com isso. Irmãos, o Senhor vê, né, tudo isso, vê as pessoas que também já nos criticaram, as pessoas que também nos julgaram, enfim, o Senhor vê tudo, o Senhor conhece. O Senhor viu, né, aquela Maria e Arão criticando Moisés, e o que o Senhor fez? Ele interviu na situação. Lá no capítulo 3, Moisés era um homem muito paciente, gente. Olha o que Moisés era, um homem paciente, o mais paciente da face, o mais paciente da terra, Moisés. Irmãos, como nós precisamos ser como Moisés, o Senhor dá-nos a graça de sermos também pacientes. Nossa, como que nós temos que ser, né, como Moisés, semelhante, ser paciente. As pessoas pacientes, quando se depara com a fragilidade do irmão, quando se depara com suas fraquezas e as limitações do irmão, né, é capaz de compreender. Acreditar que seu irmão, né, sua irmã está fazendo o seu caminho e que em algum momento ele vai, né, dar passos mais largos. Não pensa mal dele, não pensa que ele não tem mais jeito. Compreende que ele está no caminho e talvez no pedaço do caminho onde está ainda não entende muita coisa. Irmãos, às vezes, né, mesmo Moisés lá olhando, Maria e Arão julgando ele, né, o que ele fez? Ele teve paciência, ele olhou com um olhar de misericórdia, né, ele olhou com um olhar assim, nossa, esses irmãos, né, tá revelando a fragilidade deles, né, igual um exemplo, muitas pessoas às vezes nos criticam, nos julgam, então, a gente também tem que olhar com esse olhar paciente, um olhar de misericórdia para com o irmão, para com as pessoas que servem conosco, né, enfim, nós temos que olhar com esse olhar de misericórdia, um olhar do Senhor, né, ter essa paciência de Moisés, olhar que eles também têm fraqueza, têm a fragilidade deles, né, fragilidade, né, que tem que ser trabalhada muito, né, no ciúme, enfim, na fragilidade ali, né, de Arão, era o ciúme, então o Senhor tinha que trabalhar no coração dele, a respeito mesmo do ciúme. E também, e muitas vezes, irmãos, a gente é tão, assim, apegado nas pessoas, nós somos bem, assim, nós humanos, nós estamos numa geração de pessoas muito carentes, em vez de nós procurarmos preencher do Senhor, nós vamos ficar, querer que os amigos, que os familiares nos preenchem, sendo que preenche o vazio do nosso coração, sendo que a única pessoa que nos preenche é Deus. Nós também temos que, às vezes, desapegar dessas afetividade nossa, muitas vezes de carência, né, e deixar o Senhor trabalhar, por isso também que nos atrapalha muitas vezes a respeito do ciúme, né, da inveja, a respeito, mas também junta aí a carência, enfim, as nossas críticas, nós temos que deixar o Senhor trabalhar também nessa área da nossa vida, né. Então, nós precisamos ser igual a Moisés. Irmãos, e também, né, tô falando em geral das pessoas que nos criticam, mas para Deus nada é impossível, né, o Senhor vai trabalhando no coração dos irmãos, né, que um dia nos criticaram, que nos machucaram, e a gente espera que a pessoa tenha esse encontro mesmo, né, o Senhor, né, tem esse encontro com o Espírito Santo, e que o Senhor molde o coração das pessoas que um dia nos feriram, né. Moisés era paciente, né, os autores espirituais dizem que a paciência é a virtude das pessoas amadurecidas no seu relacionamento com Deus. Paciência significa a ciência de padecer. Quem caminha com o Senhor, quem amadurece no caminho com o Senhor, aprende a sofrer sem revidar.
imediatamente. Aprende a sofrer sem transformar o sofrimento em empecilhos no seu caminho com Deus. Aprende a sofrer sem guardar rancor, sem guardar fé no seu coração, a respeito dos seus irmãos. Moisés era o homem mais paciente da face da terra. Esse é um elemento importante no caráter de todos nós, intercessor. Ser paciente, irmãos. Esse aí é um verdadeiro caráter nosso. Nós temos que levar essa paciência. Olha que coisa mais linda ali que os autores espirituais falaram, que a paciência é uma virtude das pessoas amadurecidas em Deus. Então, nós, no relacionamento com Deus, quando nós entramos em intimidade com o Senhor, quando nós estamos face a face com o Senhor, nós temos esse amadurecimento, nós queremos que o Senhor transborde esse dom que Ele deu para mim ou para os irmãos, que floresça, que os irmãos também floresçam em Deus, que os irmãos também espalhem aí por aí, né, esse amor, espalhe Jesus por aí, espalhe, né, com o seu dom, Deus dá um dom para cada um diferenciado, então que o Senhor usa de cada dom que espalhe. Nós queremos ver os irmãos crescendo, nós queremos ver os irmãos também crescendo, né, o dom que um tem, eu não tenho o dom que um tem, que às vezes que o outro vai ter, enfim, Deus dá um dom diferenciado, e juntos, né, cada um com seu dom, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar para o reino de Deus, né, então é isso que o Senhor nos quer. Então, irmãos, isso aí é uma virtude, todos nós intercessores temos que levar conosco essa virtude da paciência. Um intercessor que não sabe esperar, que não exercita a paciência, que não abre mão de julgar aqueles que erram, se fecham na intercessão. Como nós vamos lá interceder para um irmão, que a intercessão é amor, nós estamos lá intercedendo por irmão desse jeito, com o nosso coração cheio de pedra, cheio né, enfim, desses sentimentos que nos tira da presença do Senhor. Como nós vamos estar na presença do Senhor com o nosso coração fechado, irmãos, né? Então, isso aí também abre uma brecha para nós, né? E também dentro da intercessão, principalmente para nós, né? Que nós temos que ser moldados pelo Espírito Santo. Então, nós carregamos essa barreira conosco, né? E dói. Então, por isso que a gente tem que deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. Ao contrário da paciência, ou seja, o contrário de esperar e dar tempo aos irmãos que erraram, né? E ao julgar logo, né? Nós temos que... Não, vou voltando lá que eu me perdi. Ao contrário da paciência, ou seja, o contrário de esperar e dar tempo aos irmãos que erraram, né, é o julgar logo, julgar imediatamente, né? Então, aqui fala para nós, às vezes os irmãozinhos já erram, o que nós fazemos? Nós já julgamos eles, sem a gente olhar com um olhar de misericórdia, sem a gente estar ali ajudando, tentando ajudar os irmãos. O que a gente vai fazer? O irmão errou, então nós vamos jogar pedra no irmão, e a gente não vê a nossa própria fragilidade. Então, é isso, irmãos. Ora, uma pessoa que julga imediatamente não é capaz de interceder. Onde há julgamento duro e precipitado, não pode haver intercessão. Onde há largueza, né, de paciência, ou, né, onde há tempo para esperar pelo caminho do outro, onde ainda se acredita que pode haver mudança na pessoa, ainda que tenha havido muitos erros, aí pode haver intercessão. Né, quando a gente olha com um olhar, né, de misericórdia, quando a gente acolhe os erros dos irmãos, quando a gente está ali para ajudar, né, aí sim, irmãos, a gente já está, né, bem amadurecido em Deus, né, sem olhar com o julgamento, aí sim, nós podemos juntos estar ali dentro da intercessão. E eu creio, meus queridos irmãos, que Moisés só foi um grande intercessor porque era muito paciente. A palavra de Deus diz: o Senhor ordenou que Moisés, Arão e Maria fossem à tenda da reunião. Você sabe que enquanto o povo de Israel atravessava o deserto, o Senhor ordenou que fossem feita uma tenda. Antigamente faziam uma tenda, tá, irmãos? E fosse colocado fora, né, do acampamento, onde o Senhor falava com Moisés. Esta tenda era o lugar onde o Senhor tinha seus encontros e conversa com Moisés. Essa tenda era chamada tenda da reunião. O Senhor chamou lá, né, eles
dentro dessa tenda para conversar. O Senhor ordenou que Moisés, Arão e Maria fossem à tenda da reunião para resolver isso. Irmãos, há dificuldade de relacionamento entre nós, que se só resolve, né, quando a gente busca a presença de Deus. Se Moisés tivesse confrontado Arão e Maria, se ele tivesse tentado se justificar porque era tão amado por Deus, se Moisés tivesse tentado convencê-lo que alguma coisa, talvez essa confusão crescesse e não chegaria a lugar nenhum. Então, Moisés só ouviu o que eles falaram, né? E, enquanto isso, Deus já estava com a providência. Deus já estava, né? Já entrou na providência, irmãos. Então, é isso. Às vezes, acontece, né, de alguém vir nos ferindo, e se nós começarmos também a debater, enfim, vai gerar aquela confusão, né, que o inimigo vai fazer a festa ali e não vai levar a lugar nenhum. Então, muitas vezes, o silêncio, né, é muito melhor do que a palavra para a gente estar ali ofendendo os irmãos, né? O silêncio, a paciência, né, de que Deus ele vai intervir no coração do irmão, né, que vai intervir, enfim, na vida dele, e o Senhor, né, sabe de tudo. Então, nós temos que ser semelhante a Moisés. Mas o Senhor chama os três para a sua presença. Quero chamar sua atenção para esse detalhe. Existem coisas entre nós que são complicadas, que só se resolvem entre nós se, em primeiro lugar, nos buscarmos a presença do Senhor. Talvez você não tenha chance de pegar o irmão com quem você está tendo dificuldade e levá-lo na presença do Senhor. Talvez isso seja possível só depois, mas se você está tendo uma dificuldade com alguém, lembre-se, nosso relacionamento com a pessoa é um reflexo do nosso relacionamento com o Senhor. Olha só, gente, que forte, que palavra, né, que o Senhor vem falando para nós. Olha para vocês verem. Nosso relacionamento com as pessoas é o reflexo do nosso relacionamento com o Senhor. Irmãos, para Deus, nenhuma coisa, né, não tem nenhuma causa perdida para Deus. Antes de falar com alguém que você, né, está tendo dificuldade, fale com Deus antes. Antes de falar com alguém que está tendo dificuldade, ouça Deus, ouça a voz do Senhor em primeiro lugar. Aí sim você terá algo a dizer para esse irmão. Algo que vai sair do seu coração transformado pela presença de Deus, curado pela presença de Deus. Um coração que, tendo falado com Deus, está liberto às precipitações de julgamento e defesa. Quando nós falamos com o Senhor, é só depois vamos falar com a pessoa. Nós vamos a elas com o coração aberto, que o Espírito Santo mostra o caminho para chegar ao coração daquela pessoa. Irmãos, enfim, quando a gente está, a gente tem uma desavença com os irmãos, primeiro a gente vai, conversa com o Senhor, o Espírito Santo vai instruir nós, né? Ele vai falar para nós como devemos agir, como nós devemos chegar, né? O Espírito Santo vai conduzir nós para estarmos ali conversando, né, com os irmãos, com o irmão, com alguém que nos feriu, né? E muitas vezes também nós ferimos as pessoas. Então, nós temos que deixar Jesus trabalhar na nossa fragilidade, nas nossas fraquezas, né? Nós somos humanos, então nós precisamos que o Senhor venha trabalhando em nós. Ainda eu fico imaginando tantas coisas que o Senhor tem para moldar, né, diariamente no nosso coração, principalmente no meu. O Senhor chamou Moisés e seus irmãos, né, Arão e Maria, para estarem na sua presença. A Bíblia diz que o Senhor deu um puxão de orelha em Arão e Maria. O Senhor assumiu a causa de Moisés. Olha o que o Senhor fez, assumiu a causa de Moisés. O Senhor vê tudo o que acontece, né? Se vir os ataques, se vir pessoas nos criticando, nos deixando para baixo, nos querendo, né, nos fazendo com que nós desanime. O Senhor vê tudo isso. O Senhor que vai entrar ali em intervenção. Não somos nós temos que apenas perdoar as pessoas, né? Sei que é difícil, mas amar, acolher um irmão desse, né? Porque ele tá ali na fragilidade dele, às vezes tá até machucado,
né? Então, nós temos que estar olhando esses irmãos com um olhar mesmo de misericórdia. Então, o Senhor assumiu a causa de Moisés. Olha o que Deus diz a respeito de Moisés, lá no versículo 8, né? A ele, meu servo Moisés, eu falo face a face, manifesto-me a ele sem enigmas. E ele contempla a face do Senhor. Meu irmão, intercessores, aqui, né, estão poucas palavras em resumo de como deve ser uma pessoa de coração, né, intercessor como Moisés. Não podemos esquecer, né, que ele era a pessoa mais paciente da face da terra. Um intercessor impaciente que não sabe esperar que seu irmão faça o caminho dele. Um intercessor, né, que vai aos poucos, que faz o caminho dele, no ritmo dele, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem seu jeito, né? Cada um tem o seu jeitinho, né? E cada irmão passa por um processo. Às vezes nós estamos amadurecidos no Senhor, nós estamos ali, né? O Senhor já vem nos modelando, a gente está ali com uma espiritualidade, né? Amadurecida em Deus, mas às vezes o outro irmão que está começando agora, ou que já está ali, né, faz tempo, não está no mesmo nível que nós. Então, por isso que nós temos que ter esse olhar com os irmãos, né, olhar além, né, ver as fragilidades, não olhar os atos que ele está fazendo, mas sim olhar o coração, né. Então, não podemos esquecer que Moisés era a pessoa mais paciente da face da terra, um intercessor impaciente que não sabe esperar que seu irmão faça o caminho dele, né, no ritmo dele, um intercessor que ao invés de paciência tem precipitação, de julgamento, um intercessor que vai ao pouco se fechando para a intercessão. Um intercessor deve ser alguém com um coração paciente como o de Moisés, como o de Jesus, assim também deve ser o nosso coração. Lá no versículo 8, o intercessor deve ser alguém que conversa com o Senhor face a face, tem esse diálogo com ele. Essa expressão face a face significa intimidade com o Senhor. Você está face a face com alguém quando você está abraçado com este alguém, né? A gente fica face a face. Você está face a face com alguém quando está segredando, né? Contando seu segredo, algo, né? No ouvido de alguém. Ou quando esse alguém está falando ao seu ouvido. Esse é o relacionamento que o Senhor quer ter conosco. O nosso melhor amigo, irmãos intercessores, é o Senhor. O nosso melhor amigo tem que ser o Senhor, é o Senhor, né? Então, por isso que nós temos que, em vez de nós querer contar da nossa vida para todas as pessoas que nós deparamos, né, passa pela nossa vida, pelas nossas amizades, então nós temos que primeiramente contar para o Senhor, né? Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor, falar o que está no nosso coração para o Senhor, não ficar também contando a nossa vida para o mundo inteiro, mas sim para o Senhor. Nós temos que ter essa intimidade com Ele, né, face a face com Ele. No Antigo Testamento, nosso Deus tinha esse relacionamento com alguns servos escolhidos. Mas agora, na nova eterna aliança, esse relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós nessa noite, guerreiros e intercessores. O Senhor quer que nós ficamos, né, saímos daqui diferenciados, né, saímos daqui que nós possamos ter essa intimidade com Ele, né, face a face com Ele. A bem-aventurada, né, Helena Guerra, né, todo mundo conhece, disse que no dia de Pentecostes, o Senhor deu um beijo no rosto da humanidade, selando a paz, uma nova aliança conosco, né? Então, essa santa também, louvado seja Deus, né, por ela. Esse é um relacionamento que o Pai Celestial quer ter com você, intercessor. Ele quer a cada dia estar face a face com você, ouvindo, segredando o que você tem no coração, né? Segredando a você o que há no coração dele. O intercessor é alguém que faz do Senhor seu grande confidente. Então, igual eu falei para vocês, né? O melhor amigo, né? O nosso confidente, que é o Senhor. O intercessor não é alguém de muitas palavras, não é uma pessoa indiscreta, que sai falando de tudo com todo mundo. O intercessor é alguém de palavra medida, porque seu desabafo vai sempre para o Senhor, porque o Senhor é confidente. É sempre o Senhor.
Ele não trata das coisas com o mundo, ele trata com as coisas de Deus. O intercessor, o Senhor conhece o nosso coração, irmãos. O Senhor conhece, ele sabe, né? Ele sabe quem nós realmente somos, né? Conhece as nossas fragilidades, as nossas carências, enfim, tudo isso que às vezes não, né, tira mesmo da presença do Senhor. O intercessor é alguém discreto, que antes de falar com homens, segrega com, né, se agrega o que há no coração com Deus. Então, antes de falar para homens, nós vamos falar com quem? Com Deus. E, por outro lado, o intercessor é alguém com quem o Senhor pode dividir o que há no coração dele. Muitas vezes o intercessor carrega na alma um peso da oração, uma angústia que foi dividida com ele próprio, né, com ele próprio Deus. Essas angústias na alma, esse peso no coração deve ser levado por nós com muita referência, né? São segredos do coração do Pai. O intercessor é alguém que tem intimidade com Deus, a quem o Senhor, como Moisés, vai se manifestando suas enigmas. Então, o Senhor quer ter essa intimidade conosco, né, irmãos? Os autores espirituais, né, dizem que uma vida espiritual saudável é uma vida espiritual simples, sem muitas complicações, sem muitas fantasias, pois o intercessor que cultiva sua amizade, sua intimidade com Deus, ele tem uma alma simples. O Senhor, né, se manifesta sem enigmas. E a gente, né, entende o mistério de Deus. O Espírito Santo de revelação e dá discernimento. Então, o Espírito Santo nos dá, né, discernimento, sabedoria, quando nós entramos em intimidade com ele, irmãos. O intercessor é alguém que acolhe a revelação do Espírito Santo, alguém da sua, né, sensibilidade para o discernimento do Espírito Santo, né? Enfim, irmãos, nós, né, nós temos que, quando nós se revelamos, quando o Espírito Santo se faz em nós, é isso que ele quer também essa nossa simplicidade, né, de coração, ele quer que nós estejamos totalmente nele. O intercessor é alguém que ainda, como diz lá, né, lá no versículo 8 que está falando, contempla o rosto do Senhor. Assim foi Moisés, assim foi Cristo de Deus. Enquanto caminhava nesta terra, assim devo, né, ser eu e você. Alguém que contempla o rosto do Senhor, alguém cuja atenção está em Deus, alguém que mantém o outro em Deus. Quanto mais, né, nós mantermos os olhos, né, em Deus, mais nós, né, mais você consegue contemplar, né, compreender, né, com clareza, simplicidade, os desafios da vida e do dia a dia, né? Nós deparamos aí com muitas dificuldades, muitos desafios do dia a dia. Então, quando nós entramos em intimidade com o Senhor vai dar forças, né? O Espírito Santo vai nos dar essa força para nós passarmos por todos os obstáculos, por todas as barreiras, irmãos. Mantenha os seus olhos em Deus, intercessor. Cuidado com o excesso de conversas, como disse, né? Também, né, cuidado com a curiosidade. Basta saber o que é necessário. Às vezes nós queremos saber muito da vida também das pessoas e a nossa vida, né? Às vezes nós também tiramos tanto tempo para as outras pessoas e para nós cuidarmos de nós mesmos, né? Foi falado isso também na semana passada. Nós também temos que né, fazer uma reflexão, né, tirar um tempo para nós estarmos nos autoanalisando, né, pedindo para o Espírito Santo mostrar para nós onde está a nossa fraqueza, onde está a nossa fragilidade, o que precisa melhorar, o que precisa ser, né, o que precisamos para amadurecer, para nós tornarmos pessoas cada dia melhor, né, irmãos? Então, nós temos que nos reconhecer também. Então, mantenha seus olhos em Deus. O nosso Deus é soberano, ele não é motivo pela tendência dos homens. Mantenha os olhos em Deus. Assim foi Moisés, homem com quem o Senhor falava face a face, homem a quem o Senhor se manifestava na simplicidade, sem
né, enigmas. Homem de olhos firmes em Deus, contemplando o rosto do Senhor. E é o próprio Deus quem testemunha tudo isso a respeito de Moisés. Seria glorioso se esse fosse o testemunho do Espírito, né, do Espírito a nosso respeito, né? Nós temos que aí, né, testemunhar. Mas nós estamos no meio de uma confusão de família. Arão e Maria estão falando mal de Moisés, né, naquela época. Tipo assim, eles eram uma família também, né, porque Moisés conhecia, eles estavam ali com Moisés, né. Então, o Senhor fala aqui, né, eles falam aqui para nós, que eles estavam, né, em uma confusão ali familiar, né, que era Arão e Maria. Então, eles estavam falando mal de Moisés. Então, o Senhor o chama à tenda da reunião e depois se torna as dores de Moisés, se ser seu advogado. Olha o que o Senhor é de Moisés, né, um advogado. A Bíblia diz que o Senhor partiu, a nuvem da glória saiu da tenda e Maria foi tomada de lepra. Foi castigo do Senhor por ela ter se levantado contra seu ministro, né, contra Moisés. Mas Moisés, gente, olha o coração de Moisés, olha a paciência, né? Jesus, né, lhe deu um castigo para Maria, porque Maria, né, falou mal de Moisés, e Moisés, em vez de ficar ali também com raiva, em vez de ficar, né, imagina se fosse nós, né, e ali, né, tá falando também o que Moisés fez. Moisés acolheu, Moisés teve paciência. E o que Moisés falou, né? Mas Moisés intercede, irmãos, intercede pela irmã. Ele quer o bem dela, mesmo ela ferindo, mesmo que ela feriu ele, né? Ele quer ver o bem dela. O intercessor, né, quer o bem dos seus irmãos. Nós, intercessores, quer o bem dos nossos irmãos. Também daqueles que o oferem. Também daqueles que telham a cruz para ele. Porque é perfeitíssimo e supremo com o intercessor, que é Cristo, o Salvador. Então, irmãos, nós temos que também ter esse olhar, né? Orou na cruz, né? O Senhor orou, ele orou na cruz por aqueles que telharam a cruz para ele, né? O que o Senhor falou lá na cruz, né? Perdoar eles não sabem o que fazem, né? Se o Senhor perdoou lá na cruz, né? Imagine nós também, né? Nós também temos que ser semelhante, liberar perdão, né, irmãos? Olhar com o olhar mesmo do Senhor. O verdadeiro intercessor, né? Tem o compromisso de todos os dias interceder de um modo especial por aqueles que vão telhando as cruzes dele. Né? Assim também faz o servo Moisés, intercedeu por sua irmã Maria até alcançar da parte de Deus que ela fosse limpa de sua lepra, né? Então, o Moisés intercedeu para que o Senhor, né, limpasse a lepra que o Senhor colocou nela, né? O intercessor vence as vinganças, o intercessor vence a disputa pela oração e pelo perdão. Meu irmão, o servo Moisés, atacado por 2 irmãos de sangue, por 2 pessoas próximas, como eu havia falado, né? 2 pessoas que serviam junto, né, de Deus com ele. Abre mão de vingar, né? Moisés abre mão de vingar dele, né, e para se defender, né? Abre mão de justificar, abre mão de vencer e até de brigar com eles, né? Intercede por eles diante de Deus. Então, o que ele faz? Ele vai interceder, né, pedir para o Senhor, né, que tirasse tudo aquilo que estava em Maria, né. Na verdade, Moisés não se considerava alguém muito importante. Quando nós não consideramos importantes e alguém nos fere, essa ferida seca o nosso orgulho. O nosso orgulho ferido nos amarra. Nos torna, né, pessoas amarguradas, incapazes de servir ao lado de quem nos machucou, desejosos de que nossa honra, né, seja restabelecida. Moisés não se considerava o importante da história, e por causa disso, aquilo que seu irmão disseram, né, não foi ferida no seu orgulho, porque ele estava subjugado a Deus, por isso ele pode perdoar e interceder. Olha que coisa mais linda, irmãos, quando eles feriram Moisés estava em sintonia com Deus, né? Moisés já entregou tudo para Deus, aquilo que eles estavam, né, criticando, que eles estavam falando, né, de Moisés. Meu querido intercessor, sabe que a intercessão é uma batalha, mas essa batalha, em primeiro lugar, é dentro de nós.
para que possamos nos aproximar, né, face a face do Senhor e interceder, né, segredar a Ele as dores, né, do nosso mundo, né, do nosso coração, as angústias dos nossos irmãos, as necessidades também do povo. Nós temos que romper dentro de nós o orgulho ferido, o domínio, o orgulho, né, esse orgulho mesmo ferido. Quando nós não consideramos importantes, nós já perdoamos, nós já perdemos essa batalha. Quando nós consideramos, eu sou escolhida, eu sou importante, né, para Deus, enfim, gente, a gente já vai perder a batalha, porque o Senhor quer a nossa simplicidade, o Senhor vai agir na nossa simplicidade, né, não no nosso orgulho. Quando nós entendemos que somos servos inúteis, e, portanto, com paciência, devemos suportar as nossas fragilidades, as fraquezas, os limites dos nossos irmãos. Então, com o coração humilde e humilhado, com o coração rendido e subjugado pelo Espírito Santo, aí sim nós nos colocamos em oração de intercessão e podemos suplicar ao Senhor até por aqueles que prepararam, né, que telharam a cruz para nós. Né, a gente depara com muitas pessoas que jogam mesmo pedra em nós, né, enfim, o que nós temos que fazer? Nós temos que deixar nos envolver pelo Senhor, né, e rezar por essas pessoas, né, que nos feriram. O intercessor como Moisés, como Cristo, nosso Senhor, em primeiro lugar, né, é perdoado. Onde há perdão, pode haver intercessão, como foi na cruz, onde não há perdão, onde há impaciência com fragilidade, com o erro do outro, onde há mágoa e ressentimento, onde há julgamento, não pode, né, haver intercessão. Algumas pessoas equivocadamente pensam que obstáculo, empecilhos para a vitória na batalha da intercessão pode ser causa externa. Pode ser que eu esteja usando a oração errada, pode ser que eu ainda não tenha feito aquela oração, porque aquele sim é tiro de queda, irmãos. Os obstáculos, né, empecilhos que nos impedem de sermos usados na intercessão, então, está todo dentro de nós. Então, às vezes, nós achamos que a gente não é usado, né? Mas, enfim, às vezes esse empecilho que nós carregamos no nosso coração não impede que o Espírito Santo possa nos usar muito mais ainda, né? Quando carregamos algo no nosso coração. Então, por isso que nós temos que deixar o Senhor curar mesmo o nosso coração, irmãos. Então, né, os obstáculos, os empecilhos que nos impedem de sermos usados na intercessão, estão todos dentro de nós, são, né, os obstáculos que nos impedem de unir o nosso coração ao coração de Cristo. Esses obstáculos e empecilhos que são outros, né, senão a paciência, a impaciência, o julgamento e a recusa em perdoar. Quando esses obstáculos são vencidos, né, em nós, são deixados para trás, nós estamos livres para correr com o Senhor e vencer a distância, superar provações e fazer com que nossa intercessão prevaleça. Então, quando nós estamos bem resolvidos, né, com os outros e com nós mesmos, irmãos, tudo vai florescer, né, tudo vai prevalecer. Eu creio que o caráter do servo Moisés tem muito a nos ensinar, porque era um homem que via Deus face a face, não se continha nos pecados dos seus irmãos. Ele não ficava ali no pecado, né, dos irmãos, não julgava o pecado dos irmãos. Moisés em nenhum momento se levantou contra Arão e Maria, né? Um homem pode... Deixa eu botar aqui, irmãos. Pode um homem ou uma mulher, né, que contempla a face do Senhor ficar sem as sombras dos seus irmãos, né, de forma alguma. Então, quando nós estamos, né, em sintonia com o Senhor, irmãos, o pessoal reconhece o Senhor em nós, né? As pessoas têm que olhar para nós e ver a face do Senhor também em nós, sabia? Porque Moisés era um homem, gente, que ouvia o segredo de Deus. Ele não se importava com a palavra impensadas dos seus irmãos. Imagina a palavra humana, não importa elas, não são decisivas.
A palavra humanas não pode destruir o coração de um homem ou de uma mulher que tenham ouvidos e palavras sublimes a Deus. Às vezes, muitos de nós, um irmão nos ofendeu também, né? Vou largar tudo, né? A gente quer largar tudo, quer largar o nosso chamado. Por quê? Porque o irmão nos criticou, porque o irmão está jogando pedra. Irmãos, nós não estamos servindo a Deus, nós não fomos chamados, escolhidos por homens. Nós somos escolhidos por Deus. Então, nós temos que estar, né, perseverar, né, em Deus. O foco é Jesus, né, independentemente das pedradas que né, muitos nos jogaram, né, nos jogam. Então, por causa do irmão, nós vamos desistir, e eu fico imaginando muitas vezes, né, muitos pensamentos que já passaram, né, já ouvi também muitas pessoas falando, vou largar tudo, né, enfim, por causa de uma pessoa. E o amor que a gente tem por Deus? E o amor que nós temos por Jesus, né? Então, né, Moisés era um homem que contemplava a face, né, o rosto do Senhor. Ele não se demorava, né, em contemplar as críticas e julgamentos dos homens. Quando nós não demoramos em ficarmos remoendo aqui dentro de nós palavras que nos foram ditas, coisas que nos foram ditas, aquilo que o outro podem pensar de nós, nós tiramos os olhos daqueles que verdadeiramente importam. Irmãos, nós não podemos ficar pensando o que os outros vão pensar de nós, né? Quando a gente vai conduzir uma oração, quando a gente vai interceder, nós não podemos pensar o que os outros vão falar. O importante é o seu coração e Deus, né, pensar sobre nós, né? Nós não precisa ficar, às vezes nós ficamos pensando, o que o irmão vai pensar se eu falar isso? O que o irmão vai falar? Gente, nós temos que focar em Senhor. O Senhor conhece a nossa realidade. É por Ele que nós estamos fazendo, né? Irmãos, aprendamos, né, com o servo Moisés. Peçamos o Espírito Santo que nos molde para que tenhamos o caráter como o desse homem. E mais ainda como de Cristo Jesus. Que nós sejamos intercessores que estão maravilhados, como que tem contemplado a face, né, do Senhor. Não se demora, né, não se demora a contemplar as fragilidades de seus irmãos, e não ser para cuidar deles com misericórdia. Moisés era paciente e porque não se considerava importante, não foi vencido na única batalha na qual devemos estar vigilantes. A batalha na qual nosso orgulho tenha nos dominado, né, tenta nos dominar, que ele seja ferido, mas que seja posto à morte, todo o nosso orgulho. Que nosso orgulho ferido não cresça dentro de nós, ao ponto, né, de querer falar mais alto que o orgulho ferido. Que o orgulho ferido seja vencido e levado à morte, né, pelo Espírito Santo. Então, que tudo aquilo que está no nosso coração, todo o orgulho, todas as nossas fragilidades, né, isso é o que importa, né, que seja lavado mesmo através do Espírito Santo. Moisés venceu essa batalha. Cristo venceu e definitivamente eu e você também, irmãos, podemos vencê-la como o Senhor. Então, tudo que está no nosso coração, irmãos, o Senhor também quer nos moldar nessa noite. Que vocês possam estar